Visão. A visão constitui um dos sentidos mais importantes na condução. É através dos olhos que nos apercebemos de uma série de informações essenciais à boa condução, como por exemplo, o estado e a configuração da via, a sinalização, os movimentos, tamanhos e cores, etc. Assim, é fundamental ver bem, para distinguir corretamente os detalhes, as distâncias e a velocidade. Saber ver, para conseguir prescindir do que é supérfluo, ou seja, das coisas que podem distrair o condutor enquanto conduz, e ver com antecipação, ou seja, prever as reações dos outros utentes da via. A visão, tal como a audição, são fundamentais no momento da recolha de informação. Todo o candidato à obtenção da carta de condução é sujeito a exame médico de forma a assegurar que tem uma acuidade visual compatível com a condução dos veículos a motor. Se houver alguma razão para duvidar que tem uma visão adequada, o candidato é examinado por uma autoridade médica especializada. Esse exame incide, nomeadamente, sobre a acuidade visual, o campo visual, a visão crepuscular e as doenças oftalmológicas progressivas. Destacar que as lentes intraoculares não são consideradas lentes corretoras. Campo visual. O campo visual consiste em toda a área que os olhos conseguem ver enquanto se mantêm fixados em determinado ponto, ou seja, abrange tudo o que se vê em frente e dos lados. Visão lateral. A carta de condução não deve ser emitida ou renovada se, no exame médico, se verificar que o campo visual é inferior a 120 graus no plano horizontal, salvo se tratar de caso excepcional devidamente justificado por um parecer médico favorável e teste prático positivo, ou se o interessado sofrer de outra afecção da vista de modo a pôr em causa a segurança da sua condução. Acuidade visual. A acuidade visual é a capacidade de distinguir com nitidez os objetos que se avistam a uma certa distância. Todos os candidatos à emissão ou renovação de uma carta de condução devem ter uma acuidade visual binocular com correção óptica, se for caso disso, utilizando os dois olhos em conjunto de pelo menos 0,5. Se for detectada ou declarada uma doença oftalmológica progressiva, a carta de condução poderá ser emitida ou renovada sob reserva de um exame periódico efetuado por uma autoridade médica especializada. A acuidade visual varia consideravelmente de pessoa para pessoa e vai piorando com a idade, variando de acordo com o seu bem-estar físico. Assim, todos os candidatos à emissão ou renovação de uma carta de condução que tenham uma perda funcional total da visão de um olho ou que utilizem apenas um olho, por exemplo, no caso da diplopia, devem ter uma acuidade visual de pelo menos 0,8 com correção óptica se for caso disso. A autoridade médica especializada deverá certificar que essa condição de visão monocular existe já há tempo suficiente para que o interessado se tenha a ela adaptado e que o campo de visão desse olho é normal.